A Bíblia fala de gigantes. Não é metáfora, não é lenda, são gigantes de verdade. E a história deles é muito mais perturbadora do que você imagina. Bem-vindo ao Pergaminho Oculto. Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Gigantes na terra, filhos de Deus com filhas dos homens, valentes de renome. Esse é um dos versículos mais estranhos, mais perturbadores e mais mal compreendidos de toda a Bíblia. E quando você começa a investigar o que realmente está escrito aqui, você percebe que essa história muda completamente a forma como você entende o Antigo Testamento. Então vamos investigar. Quem eram os Nefilins? De onde eles vieram? E por que Deus decidiu destruir o mundo logo depois que eles apareceram? Primeira pergunta. Quem eram os filhos de Deus? Essa é a parte mais polêmica. O texto diz: quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Filhos de Deus, não é homens de Deus, não é descendentes de Sete, é filhos de Deus. E no hebraico original, a expressão usada é Bene Elohim. E essa expressão aparece em outros lugares da Bíblia. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Filhos de Deus apresentando-se perante o Senhor, junto com Satanás. Isso não são humanos, são seres espirituais, anjos. E é exatamente essa a interpretação mais antiga. Os primeiros estudiosos judaicos, os pais da igreja primitiva, os textos apócrifos, como o livro de Enoque, todos dizem a mesma coisa. Os filhos de Deus eram anjos caídos. Anjos que abandonaram sua posição celestial, desceram à terra e se relacionaram com mulheres humanas. E o resultado disso foram os Nefilins, gigantes, híbridos, metade anjo, metade humano. Eu sei que isso soa absurdo, mas é literalmente isso que o texto está dizendo. E não é só Gênesis que fala sobre isso. O livro de Judas, no Novo Testamento, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo do grande dia. Anjos que deixaram sua habitação. Anjos que fizeram algo tão grave que foram aprisionados até o juízo final. O que eles fizeram? Gênesis 6 responde. Segunda pergunta. Quem eram as filhas dos homens? Essa parte é mais simples. Filhas dos homens são mulheres humanas, mas tem uma teoria alternativa que muita gente tenta forçar. A ideia de que filhos de Deus eram descendentes de Sete, a linhagem piedosa, e filhas dos homens eram descendentes de Caim, a linhagem pecadora. Teoria. Homens piedosos casaram com mulheres ímpias, e isso gerou corrupção. Problema. Essa teoria não funciona. Primeiro, por que casamento entre humanos geraria gigantes? Segundo, por que isso seria tão grave a ponto de Deus destruir o mundo inteiro? Terceiro, a expressão filhos de Deus, no Antigo Testamento, sempre se refere a seres angelicais, nunca a humanos. Então não eram apenas homens piedosos e mulheres ímpias. Eram anjos caídos e mulheres humanas. E o resultado foi algo que não deveria existir. Terceira pergunta. O que eram os Nefilins? A palavra Nefilins vem do hebraico Nefilim, que significa os caídos, ou os que fazem cair. E o texto diz que eles eram Giborim, valentes, guerreiros poderosos, homens de renome. Mas, acima de tudo, eles eram gigantes. E não estou falando de gente alta, estou falando de gigantes de verdade. Números, capítulo 13, versículo 33. Quando os espias voltam de Canaã. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, gafanhotos. Eles se sentiram como insetos perto desses gigantes. E o texto conecta esses gigantes aos Nefilins de Gênesis 6. Isso significa que os Nefilins não foram completamente destruídos no dilúvio. Ou eles sobreviveram de alguma forma, ou o fenômeno se repetiu depois. E tem mais. Golias, o gigante que Davi enfrentou,
media cerca de 3 metros de altura. Og, rei de Bazã, tinha uma cama de 4 metros de comprimento. Esses não são exageros poéticos, são registros históricos. E se você parar para pensar, culturas antigas do mundo inteiro falam de gigantes. Mitologia grega, titãs, mitologia nórdica, gigantes de gelo, Suméria, Anunnaki, América do Sul, lendas de gigantes. Coincidência ou memória coletiva de algo que realmente aconteceu? Quarta pergunta. Por que Deus enviou o dilúvio logo depois? Aqui está a parte mais perturbadora. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E no versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Toda a carne corrompida. Não era só corrupção moral, era corrupção genética. Os nefilins, esses híbridos entre anjos caídos e humanos, estavam se espalhando. E se isso continuasse, a linhagem humana pura seria destruída. A linhagem pela qual o Messias viria seria contaminada. E é por isso que Deus teve que agir de forma tão drástica. Noé foi escolhido porque ele era perfeito em suas gerações. Não apenas moralmente perfeito, geneticamente puro. Ele e sua família eram os últimos humanos sem contaminação dos nefilins. E Deus preservou essa linhagem através do dilúvio. E se isso está te fazendo repensar toda a história do dilúvio, deixa nos comentários. Entendi Gênesis 6. Quinta pergunta. Os nefilins voltaram depois do dilúvio? Sim, e isso é outro mistério. Como eles voltaram se o dilúvio destruiu tudo? Existem 3 teorias. Teoria 1. Alguns nefilins sobreviveram. Talvez em regiões montanhosas altas que não foram completamente submersas. Ou talvez através de alguma linhagem que estava na arca sem que Noé soubesse. Alguns sugerem que a esposa de Cam, ou de algum dos filhos de Noé, poderia ter carregado genes nefilins. Teoria 2. O fenômeno se repetiu. Anjos caídos desceram novamente após o dilúvio e repetiram o mesmo erro. Mas isso é improvável, porque o livro de Judas sugere que os anjos rebeldes foram aprisionados. Teoria 3. Os nefilins eram uma raça já estabelecida antes do dilúvio em outras regiões, e algumas linhagens sobreviveram. A verdade é que a Bíblia não explica completamente. Mas o que sabemos é que eles estavam lá, em Canaã, em Bazã, entre os filisteus. E Deus ordenou que Israel os destruísse completamente. Não era genocídio arbitrário. Era a eliminação de uma contaminação que não deveria existir. Sexta pergunta. Isso realmente aconteceu? Eu sei que tudo isso soa como ficção científica. Anjos caídos, gigantes, híbridos genéticos. Mas isso não é a interpretação moderna. Isso é o que o texto sempre disse. E é o que os escritores judeus antigos, como Flávio Joséfo, sempre entenderam. O problema é que ao longo dos séculos, essa interpretação foi suavizada, ignorada ou reinterpretada como alegoria. Mas quando você lê o texto no seu contexto original, em hebraico, conectando com outras passagens da Bíblia e com a literatura judaica antiga, a conclusão é clara. Os nefilins eram reais. Eram gigantes. Eram o resultado de algo que nunca deveria ter acontecido. E Deus teve que intervir de forma catastrófica para impedir que a humanidade fosse completamente corrompida. Então, voltando à pergunta inicial. Quem eram os nefilins? Eles eram a prova de que o mundo espiritual e o mundo físico se cruzaram de uma forma que não era permitida. Eles eram o motivo do dilúvio, e eles são uma das histórias mais suprimidas, mais incompreendidas e mais perturbadoras de toda a Bíblia. Se isso mudou a forma como você vê Gênesis 6, deixa nos comentários. Nunca tinha entendido isso. E se você quer continuar descobrindo mistérios bíblicos ocultos, se inscreve no canal e ativa o sino. Porque no próximo vídeo eu vou revelar outro mistério. Os 18 anos perdidos de Jesus. Onde ele esteve dos 12 aos 30 anos? Por que a Bíblia não fala nada sobre esse período? Ah, e se você ainda não viu os vídeos sobre Adão e Caim, eu deixo os links aqui em cima.
porque os três mistérios estão conectados de um jeito que você não imagina. Pergaminho oculto, revelando o que estava escrito, mas nunca foi visto.